Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, trazendo informações importantes e notícias muito positivas para todos nós aqui no Brasil, em meio a esse ambiente político que a gente poderia chamar de sui generis, né, que nós vivenciamos aqui no Brasil, em função de observarmos que uma força política que foi derrotada nas eleições de 2022, ao invés de juntar ali as suas energias para fazerem uma oposição consequente, analisarem os principais problemas brasileiros, fazerem algum tipo de contestação, algum tipo de debate, não. Eles estão de forma desesperada tentando apenas distrair a sociedade para que nós não percebamos quanto está ficando cada vez mais perto a Papuda, Bangu 8 e a Colmeia para essas criaturas todas, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui algumas imagens muito interessantes, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui conosco também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, vamos pegar aqui primeiro o que anda a fazer o universo paralelo, né? E que deixa muitas pessoas assim super pensativas, né? Como é que pode, né, um criminoso ter tido ainda tantos votos aqui no nosso país e ainda está circulando solto, né? Isso aumenta cada vez mais a responsabilidade do senhor Paulo Gonet, como nós temos cobrado sempre aqui no nosso portal. O senhor Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, ele é o titular da ação penal. Só ele pode iniciar uma ação penal. E diante das mais de 2.000 páginas do inquérito policial, que mostra que nós tivemos no Brasil um morcrim de ladrões de joias, sem falar nos outros crimes que eles terão também que responder, enfim, ele não tem o que fazer diferente no meio dessa história. É como você apresentar para um delegado de polícia, uma autoridade, um promotor de justiça, um fato criminoso, ele simplesmente dizer, olha, não vou fazer nada não estou vendo aí o que aconteceu, né? As coisas não funcionam e não podem funcionar assim. O que nós tivemos aqui no nosso país, ao tempo que o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo estiveram à frente da Procuradoria-Geral da República, foi uma aberração jurídica, uma aberração institucional, constitucional e histórica. Isso tem que ser, inclusive, revisto pelo atual Procurador-Geral da República, né? Nós estaremos aqui para cobrá-lo sempre. Agora, então, ele está diante de 5 dias, pode ser que ele peça alguma diligência aqui, outra colar, mas não tem como escapar, gente. Porque quanto mais ele demora, mais a gente vai vendo isso aqui, ó. O delinquente criminoso solto mentindo para a sociedade, inventando para a sociedade, envenenando a sociedade, né? Notícia de hoje. Bolsonaro relativiza sua inelegibilidade em ato no Rio de Janeiro. Ex-presidente foi condenado por abuso de poder e críticas ao sistema eleitoral, mas diz que foi por estar com Luciano Hang e por reunião com embaixadores. Então, o cara tem que ser muito imbecil, muito idiota, gente, me desculpe usar essas expressões, né? Para acreditar que alguém foi caçado politicamente porque estava ao lado do Luciano Hang e foi conversar com o embaixador. Claro que não é isso, né? Todo criminoso que é apanhado pela autoridade policial, pela polícia no flagrante ali, ele tenta, às vezes, jogar uma milonga, uma história sem pé nem cabeça, alguma coisa que ocorra ali para ele, né? Ou tenta um suborno no final da história. Mas, em quase a totalidade das vezes, ele é conduzido para a delegacia de polícia para responder ali e depois, normalmente, acaba indo para uma penitenciária, né? Enfim, se ele ainda não foi condenado, ele aguarda preso porque foi em flagrante. Bom, então a criatura, o meliante, continua solta por aí, né? Solto por aí. E aí ele diz o seguinte, aqui em dado momento, né? E como diz aquele petista sobre mim, está inelegível. Por que estou inelegível? Porque eu me reuni com embaixadores. Então quer dizer que se reunir com embaixadores dá perda de elegibilidade? Claro, só uma pessoa muito trouxa para acreditar nisso, né? Mas eu não vim para o Rio para me reunir com traficantes. A outra inelegibilidade, a de setembro, foi por eu ter um empresário do meu lado, que vocês sabem qual é, que usa terno verde e amarelo. Eu estava com ele e não estava com a dama do tráfico. Evidentemente não foi isso, né?
No caso dos embaixadores, porque ele quis conspirar não, ele conspirou contra o sistema eleitoral. Ele atacou o sistema eleitoral numa situação totalmente infame para representantes de nações estrangeiras aqui no nosso país. Isso aí dá uma penca de delitos, né, no meio dessa história toda, além de responsabilidade política também. E depois, com relação ao 7 de setembro, é que usou toda a máquina do Estado, tudo que ele podia usar, como ele sempre fez na vida dele, para corromper as eleições e ganhar votos ali com o uso da máquina pública. Foi isso que o Tribunal Superior Eleitoral entendeu. Mas a criatura está por aí, serelepe, né? A sua defesa está rachada, porque as duas criaturas aqui também são indiciadas. E aí é o seguinte, né? Tentando escapar desse balde que está cada vez mais incandescente, com água fervente, né? Esses caranguejos, esses ciris, querem sair rapidamente de lado. Mas não vai dar, não. Está todo mundo bastante encalacrado. E quanto mais eles brigarem, quanto mais eles se desentenderem, mais eles vão ficar mais encalacrados dentro desse balde incandescente, esse balde fervente. Bom, notícias importantes. Em primeiro lugar, eu comentei com vocês mais cedo esse editorial aqui do Globo, né? Que é o pensamento da elite econômica, elite financeira aqui no nosso país, né? Que diz o seguinte: Lula não pode mais fugir do imperativo fiscal. Então é dinheiro, fiscal, responsabilidade fiscal, enfim. Para essa gente aqui, não precisa ter presidente, como eu disse para vocês mais cedo, né? Basta ele dar procuração lá para a Rede Globo de televisão, os irmãos Marinho, os irmãos que estão ali dentro do mercado financeiro, a Faria Lima, enfim, que tudo funciona no Brasil, funcionaria num mar perfeitamente calmo, né? Não teríamos nenhum tipo de problema. Para essas criaturas aqui, o presidente da República não tem que governar. Ele não precisa governar. É só ele cuidar aqui do caixa, ele pegar tudo que é arrecadado e deixar lá com o mercado financeiro, com os acionistas, com essa gente que lucra com essa coisa toda aqui no nosso país, que está ótimo, né? No entanto, o presidente sabe que tem que governar. Um prefeito sabe que tem que governar. Um governador sabe que tem que governar. Então não adianta ficar com esse discurso aí esquizofrênico, que tem que cortar, porque senão a sociedade não vive. Nós não teremos transporte, o povo brasileiro não terá educação, não terá saúde, saneamento básico, porque para colocar isso funcionando a serviço do povo, são necessários governantes, né? Enfim. E hoje o presidente Lula, com vários membros do governo dele, foi anunciar investimentos muito pesados, tanto na Embraer, que está exportando um tanto de aviões, muita coisa aí, está num momento super positivo, e também para a Via Dutra. A Via Dutra é um negócio incrível, né? Porque é uma artéria que liga as duas principais capitais aqui do nosso país e está há 30 anos sendo explorada pelos pedágios, nas praças de pedágio, por empreiteiras, mas o serviço é abjeto. Quem trafega pela Dutra corre risco de vida o tempo todo, porque ela é muito mal cuidada, ela está sendo muito mal cuidada há 30 anos. Essas empreiteiras que administraram a Dutra encheram as burras de dinheiro. E agora está tendo uma ação do governo federal com investimentos ali pesados, ali com parcerias com o BNDES, bancos privados, enfim. Eles vão continuar a cobrar pedágio, mas só que agora nós certamente, em função desse investimento, nós teremos ali uma transformação muito importante na Dutra. Disse nessa cerimônia o Alckmin algumas coisas muito interessantes sobre o que está acontecendo aqui no processo de recuperação da indústria nacional, que tem a ver com todo esse fenômeno, essa preocupação de fazer com que a Via Dutra ela volte a ser, né, uma conexão, né, salubre entre Rio e São Paulo, né? Vou colocar aqui. Não é carro, é metalurgia, siderurgia, é alumínio, é petroquímica, é impressionante. E a indústria, Fernando Haddad, está se recuperando. De janeiro a maio, a indústria brasileira cresceu 2,5% a mais. E o principal, o que mais cresceu foi máquinas e equipamentos, bens e capital, cresceu 4,1%. O Brasil ganhou, com o presidente Lula, 15 posições na indústria de manufatura no ranking mundial. Então, e esta semana, presidente, o senhor vai assinar a lei de sua autoria da letra de crédito do desenvolvimento.
Então, são informações e notícias muito positivas. Mas mais à frente, teve uma fala aqui do presidente Lula que eu destaco aqui para vocês também. Vamos pegar aqui, vamos lá. O Alckmin toda semana me leva um prêmio lá na presidência. Outro dia, ô Lula, você tem que receber a indústria automobilística que está em crise, que não estava não sei das contas, fazia tempo que não fazia investimento. Aí eu recebo a indústria automobilística para anunciar investimentos de 129 bilhões de reais até 2028, coisas que não faziam há 40 anos. Depois ele me leva o setor do aço para fazer investimento de 100 bilhões de reais. Depois me leva o setor de alimento para fazer investimento de 120 bilhões de reais. E quer me levar o setor de papel e celulose para anunciar de investimento de 120 bilhões de reais. Além de tudo isso, e de vocês que foram obrigados por competência a criar, sabe, essa nova forma de financiar projetos de infraestrutura, eu fico perguntando a Luiz, quem tem você? Por que eu preciso de inteligência artificial? Eu preciso de inteligência humana. Alguém que tenha a facilidade de fazer as coisas. Então, o Lula estava muito entusiasmado, né? Inclusive, ele fez muitas brincadeiras no meio dessa história toda e fez até um desafio. Se alguém encontrar alguma obra que foi iniciada no governo anterior, né, e inaugurada no governo anterior, que fosse de autoria do governo anterior, ele dava um prêmio, porque realmente não existiu. Foi uma letargia total, nosso país foi entregue com essa lógica aqui, né? Essa lógica aqui do mercado financeiro do Brasil funcionar apenas para nutrir, para deixar sempre no azul essa ciranda financeira que nós temos no nosso país durante tanto tempo, né? E se a taxa de juros aqui no nosso país fosse menor ainda, nós teríamos um nível de investimentos aqui no nosso país muito superior. É por isso que se persegue o tempo todo a redução da taxa de juros aqui no nosso país. Não é uma briguinha, não é uma pinimba, não é algo pessoal. É uma questão estratégica. O governo sabe, o presidente Lula sabe que se essa situação não for atacada, não for enfrentada, nós, de fato, caminharemos aqui no nosso país a passos muito mais lentos, né, do que outras nações que conseguiram resolver e erradicar seus problemas principais, né? Bom, são essas as coisas que eu tinha para falar para você no dia de hoje e a gente volta no nosso próximo encontro. Gente, um grande abraço, mande seu comentário, a gente se encontra no próximo Portal de José. Tchau!